A paz, meus amados, tudo bem? Vamos comentar hoje sobre a voz que nós devemos ouvir e seguir. Há tantas vozes ao nosso redor, tantas pessoas nos dizendo o que nós devemos fazer, tantos ensinos, tantos conselhos, tantos caminhos, tantas pessoas querendo apontar direções que nós devemos seguir. Mas como nós vamos saber qual é a direção que nós devemos seguir? A escolha que nós fazemos hoje vai determinar o nosso futuro, vai determinar se nós teremos sucesso ou não, se nós estamos próximo do Senhor ou não. Qual é a voz que realmente nós devemos ouvir? Qual é a voz que realmente nós devemos seguir? Nós precisamos sim todos os dias refletir acerca disso, porque há tantas vozes nos cercando, há tantas pessoas dizendo o caminho que nós devemos seguir, que nós não sabemos, às vezes ficamos confusos. E essas pessoas querem ditar regras, dar conselhos e apontar caminhos. Mas nem todas essas pessoas estão com razão, meu irmão, minha irmã. Às vezes esses conselhos não são bons conselhos. Às vezes esses que tentam ser mentores não são bons mentores. Nós sabemos que isso tudo pode nos apontar uma direção errada e isso vai nos frustrar em todas as áreas da nossa vida e trazer consequências indesejadas para nós. Por isso, nós precisamos aprender, através da palavra, através dos ensinos bíblicos, qual é a voz certa a que nós devemos seguir, para aquela que nos vai apontar a direção correta. Nós vemos que lá na Bíblia, já que escolhas erradas trazem consequências terríveis. Nós vemos em Gênesis que Adão e Eva ouviam a voz do Senhor todo dia, na viração do dia. E um dia esconderam-se da presença do Senhor. E por que isso aconteceu? Porque nós já sabemos, eu e você, que sem dúvida, antes disso eles não ouviram a voz de Deus. Acontece que antes do Senhor chegar ali, neste lugar, no jardim, Eva tinha ouvido a voz da serpente e Adão também ouviu. E ambos escolheram ouvir a voz errada. E nós sabemos o que isso acontece, o que acontece depois disso. E ao fazer isso, eles alteraram completamente o ciclo, alteraram a rota da vida deles. E isso acontece conosco quando nós ouvimos vozes erradas, vozes que nos direcionam para lugares que não devemos. O fato é que nós devemos ouvir a voz de Deus e nos esconder das vozes erradas, das vozes estranhas. E eles fizeram o contrário, eles ouviram vozes estranhas e a voz da desobediência e rejeitaram a voz do seu Deus. Eu e você devemos fazer todo esforço necessário para permanecer ouvindo a voz de Deus, guardando sua palavra, seguindo sua voz, seguindo seus mandamentos, seguindo as instruções de Deus. E toda e qualquer voz estranha que surgir, nós devemos nos desviar da sua direção. Nós devemos rejeitar vozes estranhas. Mas esse é o nosso desafio, seguir somente a voz de Deus. Muitas pessoas dizem que Deus não fala, que Ele está em silêncio e não se importa conosco. Mas é completamente o contrário. A verdade é que Deus ouve sim e Ele nos direciona através da sua palavra, através de sua palavra se manifestando através dos profetas, através de multiformes maneiras que o Senhor tem de fazer com que nós ouçamos a sua voz. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar permanecendo na vontade do Senhor. Nós não podemos ser indiferentes. Nós devemos querer ouvir, nós devemos querer saber mais do Senhor. Oh, meu Deus, quando nós queremos e decidimos ouvir a voz do Senhor, Jesus, na nossa conversão, aí sim nós estamos dando a Ele a direção das nossas vidas e estamos dizendo a Ele que nós vamos ouvir a sua voz. Deus fala conosco sim, Ele nos revela a sua vontade de várias maneiras, através da Bíblia, que é a palavra de Deus, e tem sempre uma mensagem de Deus para as nossas vidas, quando nós refletimos verdadeiramente nela. Através de Jesus, que Deus fala conosco, através da vida do seu Filho, tudo que Ele cumpriu, tudo que Ele obedeceu,
tudo que ele seguiu é exemplo para nós seguirmos. Através da revelação, às vezes Deus fala diretamente conosco, mas às vezes ele resolve usar outras maneiras para falar conosco. Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus fala muito sobre a importância de nós ouvirmos a voz de Deus. Em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em João 5, 24, 25, ele diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem mediante a palavra de Cristo. Assim ela é ouvida. Aleluia! Nós podemos ver como o Senhor quer que nós ouçamos a sua palavra todo o tempo. Em 2 Pedro 1, 20, 21 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Bíblia, da Escritura, provém de interpretação pessoal, mas sim de toda a vontade de Deus. E jamais a profecia teve origem em vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo próprio Espírito Santo. Aleluia! Vemos na Bíblia diversas pessoas que ouviram a voz de Deus e Deus se contentou com eles. Noé, apesar das pessoas gozarem dele, dizerem que ele estava maluco, ele ouviu. E nós vimos nele uma fidelidade, um coração dócil, um terreno fértil para que possa ser o recomeço da humanidade. Nós vemos também Moisés, que era um pastor de ovelhas, mas ao escutar a voz de Deus, ele é convidado a ser um instrumento para a libertação do povo hebreu que era oprimido pelos egípcios. Samuel, ele já era uma resposta às orações de sua mãe, Ana, que pedia a graça de conceber um filho. Ele ouviu a voz de Deus. Débora, uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia no Antigo Testamento, a profetisa escutava a voz de Deus e através disso ela instruía o povo. Através de ouvir Deus falar, ela teve um momento desafiador em Israel e não faltou coragem para ela enfrentar essa situação, porque ela tinha escutado a voz de Deus. E com certeza isso vai acontecer comigo, com você, como aconteceu com Paulo, com Gideão, como aconteceu com diversos homens de Deus. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e nós soubermos a direção que Ele quer nos dar, sim, nós vamos ter uma proximidade com o Pai, que vai nos direcionar, que vai direcionar os caminhos da nossa família, do nosso emprego, dos nossos relacionamentos e muito mais da nossa vida espiritual com Ele, para que eu e você possamos crescer espiritualmente, para depois crescer nas demais áreas da nossa vida. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, aprender a ouvir a voz de Deus. Sermos sensíveis àquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Que nós possamos refletir nesse dia na palavra do Senhor.